Fala fanático vascaíno, fanática vascaína, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Já larga o seu like aqui, larga o seu like aqui, larga o like, dispara para muita gente, claro, compartilhando, que é fundamental, e comenta aqui. Você ainda não é inscrito, então se inscreva, porque eu tenho certeza que o Fanático Vascaíno vai se tornar a maior comunidade no YouTube. O tema hoje é anos de glória e anos difíceis. Vamos fazer um túnel do tempo, um corte de 1997, está aqui o ano, a 2021. Tá vendo essa luz aqui em cima do pai? É o sol, que já brilhou para o Vasco. Vai voltar a brilhar. Então vamos entender o que aconteceu ao longo desses 25 anos praticamente, do luxo ao lixo, da alegria à tristeza, do topo ao último lugar, a zona de rebaixamento, a Série B, que não é o lugar do Vasco da Gama. Bom, o ano de 1997 era um ano que reservava a conquista do Campeonato Brasileiro, com Edmundo comandando o time, Evair, Juninho Pernambucano, Ramon, grandes jogadores, Carlos Germano. Vou botar a foto aqui para você ver esse time aqui, ó. Vai dizer que não bate saudade? Ah, que saudade, né, torcedor? Time dirigido pelo Antônio Lopes. Repara que de 97 até 2000, o mesmo treinador. Não por acaso, quando começa a mudar de metodologia, mudar de treinador, não dá certo. De 97 a 2000, o brasileiro de 97, no comando de Edmundo, com os craques Evair, Juninho Pernambucano, Ramon, Carlos Germano, dentre outros. Veio 98, Edmundo e Evair foram embora, vieram Donizete e Luizão. Bota a foto aqui, editor. Pá! Aí, a foto do time campeão da Liberta no ano do centenário. Quem era o técnico? Antônio Lopes. Nesse mesmo ano, campeonato estadual também foi do Vasco, ano do centenário inesquecível, né, torcedor? Veio 99 e, claro, mais uma conquista. Rio-São Paulo. O Vasco de novo conquistava mais um título. Veio 2000, começou mal no Mundial. E aí foi a última competição no Antônio Lopes que acabou saindo. Veio o Abel, depois saiu e aí veio o Oswaldo de Oliveira. Mas vocês lembram como terminou 2000, né? João Avelange e Mercosul, na maior virada do futebol mundial. Aí você está se perguntando assim, porra, Azevedo, precisa fazer a gente chorar? Não, mas precisa fazer você lembrar dos anos de glórias do Vasco. E foram muitos. Peguei só o recorte, 97 a 2000. Aí começa uma derrocada, 2001, 2002, 2003, vem um estadual ali, cruzamento, né? Lembra do Léo Lima de letra e tal, Cadu, Souza. Vamos fazer um corte de 2001 a 2021, 20 anos, em que o Vasco é um doente internado, tá? E que bota um tubo para ele respirar, para ele ter como, né? Poder fazer um respiro. Me deixando até de cabelo em pé essa situação do Vasco, vou te dizer. Aí, ao longo desses 20 anos, tem um estadual ali em 2003, um outro estadual em 2016 e tal, 15, tem um negocinho ali bacana, legal. Copa do Brasil 2011. Vou fazer uma pausa nesse intervalo de 20 anos de bagunça no Vasco, de zona, de sacanagem com o torcedor, com 4 rebaixamentos, com o ano de 2011 barra primeiro semestre de 2012. Um período espetacular, né? Porque o Vasco conquista a Copa do Brasil, olha aqui, ó, olha o time da Copa do Brasil, com grandes remanescentes daqueles timaços, né? Juninho e Felipe, por exemplo, estavam lá, aí Diego Souza, Alexandre, Eder Luiz, Fernando Praz, Fagner, Ramon, grandes jogadores, Dedé, Anderson Martins, enfim, Alanzinho, que hoje brilha na Europa. Aí vem o final do Campeonato Brasileiro, que o Vasco era para ter sido campeão, mas a arbitragem arrebentou com o clube, né, com o time. Isso a gente já sabe, o Bernardo inclusive falou disso na live que eu fiz com ele.
Bernardo que estava naquela conquista, o Vasco era para ter batido Copa do Brasil e Brasileiro 2011. Porque só os jogos com o Flamengo, a gente pode até mostrar aqui as imagens, aliás, vou botar para vocês aí, só vejam a foto. Se eu botar o vídeo, você vai dar muito pênalti, mas vejam as fotos. Vou parar aqui e mostrar para vocês as duas fotos. Diego Souza sendo puxado e o Bernardo sendo derrubado. Pênalti ou não? Muito pênalti, né? Muito pênalti. Não tinha VAR e o Péricles Bassols entendeu em campo nas duas oportunidades que não foi pênalti. Bom, o Vasco perdeu a chance de ser campeão brasileiro naquele ano, acabou ficando com o Corinthians. Não vou nem pegar outros erros que aconteceram ao longo desse campeonato, que aí é sacanagem com você, torcedor. Mas vamos lá, veio 2012 e o Vasco para na fase quartas de final diante do Corinthians, naquela bola que o Cássio tira com a ponta do dedo no chute do Diego Souza. Bom, você imagina, torcedor, que poderia ter sido Copa do Brasil, como foi, Campeonato Brasileiro, que era para ter sido, e quem sabe a Libertadores, né? Porque passando do Corinthians, talvez batesse, né? Santos, Boca Juniors, como o Corinthians próprio bateu. Não vou nem falar do Mundial, que o próprio Corinthians venceu do Chelsea, mas vamos pegar esses exemplos só. Aí eu pergunto para você, torcedor, o que aconteceu que não teve mais nem esses períodos curtos? Porque já tinha tido um rebaixamento em 2008, com grandes jogadores em campo, Edmundo e Leandro Amaral, o ataque do Vasco, Pedrinho estava no banco, mas também tinham outros que eram, nossa senhora, de chorar. Veio 2009, o ano da reconstrução, numa volta por cima, com uma chegada de jogadores desconhecidos até então no grande público, Fagner, por exemplo, Fernando Praz, Carlos Alberto voltando ao Brasil e jogando no Vasco, Rodrigo Pimpão, né? Enfim, jogadores que não tinham tanto reconhecimento. Tite, zagueiro, né? Enfim, jogadores que deram certo. Na mão do Dorival Júnior, Alex Teixeira subindo, Felipe Coutinho, enfim. Aí depois, mais 3 rebaixamentos, 14, né? Ali, 14 para 15, mais um rebaixamento. E agora o 4º rebaixamento. Afinal de contas, o que acontece com o Vasco? Qual é o grande erro do Vasco? O grande erro do Vasco, torcedor, eu falo para você, está numa palavra do hino que não é seguida à risca dentro do clube. Essa aqui, ó. Essa palavra não é seguida à risca. Porque todos os players, como eles se denominam, os jogadores, não os que entram em campo, os que fazem as suas articulações políticas, só querem saber de arrebentar com o clube. Eurico Miranda, o que foi Eurico Miranda como presidente do Vasco? Um desastre, um desastre. Estava acabado politicamente em 2008, quando foi colocado para fora pelo poder público, voltou, né? Roberto Dinamite sucumbiu nos seus 6 anos de mandato, mal assessorado, bolas que bateram na trave dentro de campo, erros que aconteceram propositais ou não, e o Vasco não bateu o campeão. Em 2014, por exemplo, a bola do Douglas na falta, você lembra que o Manja estava ali olhando e a bola entrou, ele disse que não entrou. Infeliz. Mas será que é só coincidência? Porque aí em 2014, no final, quem volta? Salvador da pátria. Eles pediram, eu voltei. Porra nenhuma. Nada. Voltou porque precisava. O grupo político se articulou, a família. E aí o Vasco aceita de volta quem ele tinha expulsado. Legal. Aí vem uma eleição em que o Júlio Brandt aparece como uma via de esperança, perde. Confusão em São Januário, charuto, fogos, achando que isso tudo era sensacional. Aí o Vasco ganha 2015, 2016 o campeonato estadual, aí tem a frase, o respeito voltou. Voltou porra nenhuma. Voltou o desrespeito, as sacanagens dentro do Vasco, aos montes, lamentavelmente. Aí vem 2017, agora sim, uma eleição que vai conseguir expulsar a família toda, né? Chega, né? Já deu. Não. Porque os players, né,
eles resolveram fazer um jogo. E nesse jogo, você, torcedor, cifo. É verdade. Quem tinha saído fora, abriu mão da candidatura porque sabia que não tinha nenhuma chance, se juntou, foi escanteado por burrice da chapa da Sempre Vasco, que deixou o cara alijado. E quando que você vai fazer um acordo com o médico para botar ele de vice-futebol? Burros os que toparam esse tipo de aliança. Mas enfim, ainda deram cadeiras no conselho nessa aliança. Burros, bem feito, perderam por burrice. Naquele jogo, o Eurico Miranda e seus pares nojentos que fazem do Vasco o que querem, achando que estão fazendo aqui assim, um quintal, sabe como é que é? Eu tô aqui no quintal da minha casa, eu mando, aqui é o meu Vasco. Eles determinaram não quem ia ganhar, sim quem ia perder, foi o Júlio Brandt. Bom, 3 anos, a galera dizendo é o golpe, é o golpe, é o golpe, o Alexandre Campelo conseguiu ser pior do que o Eurico, se é que isso era possível, mas ele conseguiu. Saiu sem ganhar nada, aumentando a dívida, não ganhando título, não ganhando um jogo importante, não deixando nenhuma saudade, mas estava no rumo certo. Bom, veio a eleição, a gente sabe tudo o que aconteceu, ou que ainda até nem aconteceu, porque segue na justiça. E aí você, torcedor, quer entender por que nós paramos em 2000, naquele último grande ano? Você quer entender por que o Vasco parou em 2000, no último grande ano? Está explicado aí, torcedor. Por conta dos players. Vou ser bem sincero para você. Hoje, eu não vejo um que não tenha participado em algum momento da história política do Vasco. Mas vejo projetos bem interessantes. Vou torcer para quem esteja no poder, mas vou cobrar também. Mas para você entender como nós passamos do topo ao último lugar, ou Z4, a zona de rebaixamento, ou ao 4º rebaixamento, olha o que esses caras fazem pensando no próprio umbigo. E ó, nem aí para você, torcedor. Nem aí para você, porque eles se reúnem, fazem gestos, fumam os seus charutos, bebem e ó, nem aí porque eles vão embora. Sabe o que vai acontecer com eles se eles aumentarem a dívida do Vasco ou não pagarem? Nada. O estatuto não prevê. Então, torcedor, se você quer uma mudança, a primeira mudança é no estatuto do Vasco, responsabilizar esses vagabundos que conseguem aumentar dívidas e mais dívidas do Vasco, contratam essas barangas todas que estão lá e que continuam esse elenco fraco, pífio que nós temos lá, para não dizer de merda que nós temos. Começa a responsabilizar esses caras. Se eles pagarem com as suas lanchas, com seus apartamentos, com seus carros, duvido que façam mais a zona, o quintal de casa, o Vasco da Gama. Nos últimos 25 anos, celebremos os primeiros 5, porque os últimos 20 são de ficar com a cara assim, ó. De chorar, torcedor. Mas você encontra aqui, no Fanático Vascaíno e em mim, um representante. E eu tô junto nessa luta para a gente recuperar, porque aqueles últimos 5 anos não são os únicos 5 anos. São 5 anos de grandes momentos que o Vasco já viveu. E se a gente olhar décadas de 80, início da década de 90, 70, tem grandes momentos. O Vasco não nasceu em 2019. Gostou? Compartilha, porque você sabe que aqui é lugar de fanático vascaíno e, claro, aqui é tudo nosso. Até a próxima!